Só que hoje eu vou fazer uma pregação que não é minha. É a velha história de você pegar um machado emprestado para derrubar uma árvore. O machado não é meu, mas a força de derrubar a árvore é minha, né? E a palavra eu espero que seja de Deus. Essa pregação é uma pregação de Bruce Wilkinson. Vocês devem conhecer de um livro que não é bom, que eu não recomendo, A Oração de Jabez, mas o Bruce Wilkinson é um cara muito bom, um excelente pregador. E essa mensagem é uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Então, que Deus nos use agora nesse momento, toda reverência seja dada ao Senhor nosso Deus. Eu queria que vocês me acompanhassem agora na leitura bíblica que vai ser feita, no texto de Juízes, capítulo 2. Quero dizer para a galera que está aí, se não estiver conseguindo me enxergar, ainda tem lugar aqui, tá? Esses três eu vou usar, mas pode sentar. Aliás, é bom que ilustra também. Mais ainda. Queria que você... Douglas, passa para mim. Por favor, acompanhe comigo, toda a reverência, se você quiser acompanhar o seu texto na sua Bíblia, mas a gente vai projetar aqui. Juízes 2, de 7 a 13, que diz o seguinte: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu quero te pedir agora nesse momento que o Senhor me esconda atrás da cruz, que a sua unção permaneça sobre mim, que teu Espírito Santo me use para pregar o teu evangelho, somente o teu evangelho, e que eu possa ser um arauto sincero da palavra de Deus, do evangelho que transforma vidas, que é a boa notícia, que dá vida e vida em abundância, e que vidas possam ser transformadas para que seu nome seja glorificado. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que é melhor eu botar o microfone ou não? Esse está ruim, né? Olha, eu vou segurar o microfone, vocês não liguem não, tá? Pessoal, vocês têm medo que seus filhos se tornem ateus? Vocês têm medo que seus filhos se tornem pessoas que não acreditam no Senhor nosso Deus? Vocês têm medo de que seus filhos se tornem pessoas que não têm confiança em Deus, que se tornem agnósticos, que se tornem pessoas que, como você acredita em Deus e eles digam para você, eu não sei, francamente, eu não faço a mínima ideia se Deus existe ou se eu posso confiar nele. Porque a Bíblia diz, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A Bíblia diz, você quer que seu filho se torne um cristão? Você quer que seu filho conheça o Senhor teu Deus? Então bota isso na testa dele. Então bota isso na tua testa. Coloca isso no teu braço. Coloca isso nos umbrais da tua porta. Prega isso andando pelo caminho. Por onde você andar, pregue Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. O Senhor Deus é um só. Pregue isso. E aí a Bíblia vai dizer para a gente lá em Deuteronômio, e verás os teus filhos e os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Se tem uma coisa que eu sempre penso é que tudo que eu queria dizer para esses jovens universitários que frequentam aqui o Café de Graça é
Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas a verdade é que no mundo em que nós vivemos, as pessoas, elas ouvem muito mais com os olhos do que com os ouvidos. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Que tipo de testemunho você vai deixar para os seus filhos? Vocês viram o texto bíblico. Josué atravessou o rio Jordão. E lá em Josué 24, você vai ouvir ele falando assim: aqui está o Jordão, lá está o deserto, lá estão os deuses do Egito, para cá estão os deuses dos amonitas, mas eu, da minha parte, já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É esse banco aqui. Esse banco se chama compromisso. Gente que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele vira para o povo e diz, e vocês? E o povo responde, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. O Senhor nos salvou. Nós vimos a ação de Deus no Egito. Nós vimos que Deus abriu o Mar Vermelho. Nós vimos que Deus colocou uma nuvem sobre nós para nos proteger do sol. Nós vimos que Deus colocou uma nuvem de fogo para nos aquecer durante a noite. Eu vi a Shekinah de Deus no tabernáculo. Eu vi a presença de Deus. Eu vi as maravilhas e os sinais que Deus operou no meio de nós. Nós vimos isso. Nós vimos a ação salvífica de Deus sobre as nossas vidas. Nós conhecemos Deus não só de ouvir falar, mas nós experimentamos Deus. Então eles respondem, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Nós também serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Essa cadeira é a cadeira do compromisso. Mas tem uma segunda cadeira que eu vou chamar de cadeira da aceitação. É aquela cadeira daqueles que ouviram, essa aqui. É essa cadeira das pessoas que ouviram o testemunho, ouviram de ouvir falar, até acreditam em Deus. Você pergunta para elas, você é cristão? Elas dizem, sou cristão. Mas elas não assumiram um compromisso verdadeiro com Deus. Elas usufruem da liberdade que Deus proporcionou. Elas sabem que Deus preparou a terra, mas elas não viram a Deus. Elas não têm compromisso com Deus. E vocês viram o texto bíblico. Existe o texto bíblico de uma outra geração. Uma geração que morreu depois dessa geração. E o que eles fizeram? Eles seguiram a outros deuses. Eles seguiram aos Balaíns. Essa geração, eu vou chamar de a geração do conflito. Porque essa geração não está em paz e não consegue encontrar paz. Deixa eu usar uma ilustração. Essa ilustração da primeira cadeira é aquela avó, ou aquela mãe, aquela mulher de oração, do tipo Desperta Débora, que senta com você, amém, porque é um lindo ministério, que ora pela família de manhã, de tarde e à noite. Ela coloca seu joelho no chão, ela é aquele tipo de pastor que todo dia de manhã sobe no monte, vai orar ao Senhor Deus, que se esconde no seu quarto para orar pela sua igreja. É aquele tipo de gente que acredita no Senhor Deus, que sabe que Deus ouve as nossas orações. É aquele tipo de mãe que senta com você, bota você no seu colo e diz, você quer saber o que é ser feliz? Feliz é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta com pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque tudo que você fizer vai prosperar. Não são assim os ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Sabe esse pessoal que vive voando de um vento para o outro, de relacionamento para o outro, um dia está com você, outro dia está com outro, um dia está numa festa, outro dia está em outro lugar, um dia está aqui, outro dia está lá, um dia está num trabalho. Eles não constroem, elas são pessoas que estão em conflito, levados pelo vento. Você olha para trás e diz, eu não construí um casamento.
Eu não construí um relacionamento com os meus pais. Eu não construí um relacionamento com os meus filhos. Eu sou como o vento, como a palha que o vento leva. É a geração do conflito. Existe a segunda cadeira. Segunda cadeira que, com sorte, você participa. Se você é uma pessoa que foi criado num lar cristão, com sorte você sabe que é isso. Provavelmente você aprendeu dos seus pais do Evangelho de Cristo Jesus. Mas você pergunta para ele se ele é cristão, ele diz, eu sou cristão. Você está com a Bíblia? Eu estou com a Bíblia e não abro. É daquelas pessoas que a vida delas é meia portuguesa e é meio calabresa. Elas são cínicas com relação à fé. Bruce Wilkinson consta uma ilustração interessante sobre isso. Essa geração cria os filhos assim, eles entram no carro e o pai, no caminho para a igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite, está brigando com a sua esposa e os filhos estão olhando. Quando eles chegam na igreja, o cara sai do carro e aí ele se vira o crente. Ele pega a Bíblia debaixo do braço e começa, paz do Senhor, irmão. Ele é um homem de fervor, da porta de casa para fora. Aí o pastor chama ele para orar, e ele, para dar um testemunho, ele diz, irmãos, depois que eu me converti, a palavra de Deus virou o guia da minha vida. Aí o filho olha para ele e diz assim, quem? Papai? Esse? E aí no final do culto, o pastor pede para ele orar e ele faz uma oração como o filho nunca sabia que o pai dele era capaz de fazer essa oração. Que oração bonita, rapaz. Não sabia que papai orava assim, não. E o que é mais interessante é que ele sai daquele culto, entra no carro, fecha a porta e ele começa a brigar com a esposa do ponto onde ele parou. E os filhos olham para ele e dizem, papai? Esse papai da igreja? Não, eu prefiro o papai da igreja. E o que é interessante é que quando ele chega em casa, ele pega aquela Bíblia que é o guia de vida dele. A primeira coisa que ele faz, ele joga a Bíblia no criado mudo e ele só volta a pegar naquela Bíblia depois no domingo para orar a Deus. Aliás, quando eles vão orar no jantar ou no almoço, ele faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. O pessoal começa a orar e logo começa o almoço, ele começa a dizer que pregação chata do pastor, hein? Saco aqui, longo e chato. E os filhos são criados nesse ambiente de cinismo, nesse ambiente em que eles são levados a acreditar que não existe crente de verdade. Essa geração aqui é a geração do conflito. Foi criada por gente que não tem compromisso. Eles são crentes nominais, eles aceitaram a Jesus, esses aqui. E esses aqui foram criados no ambiente onde eles acham que todo mundo na igreja é igual o pessoal daqui. O único crente que eles acham que existe na igreja é gente hipócrita. Gente que é só crente da porta de casa para fora, mas que dentro de casa eles não são cristãos verdadeiros. Esse pessoal aqui se afastou de Deus por causa dessas pessoas aqui, que não assumiram compromisso com Deus. Se eles conhecessem gente assim, eles seriam levados a conhecer Deus. Mas por causa de gente assim, eles se afastaram de Deus. E o que acontece com essas pessoas aqui? Essas pessoas aqui, elas vivem na geração do conflito. Uma coisa eles têm muito claro na cabeça deles. Eles sabem o que eles não querem. Eu não quero ser esse tipo de cristão. Esse tipo de espiritualidade não me interessa. Esse tipo de relacionamento que eu tenho, que meus pais têm com eles, um com o outro, eu não quero. Esse tipo de coisa eu não quero. Eu quero uma vida que faça sentido. Eu quero relacionamentos entre pessoas sinceras. Eu sei o que eu não quero. Aí você pergunta para ele, você sabe o que você quer? Não, eu ainda não consegui descobrir. Por quê? Porque eles não conhecem gente que tem compromisso verdadeiro com Deus. Esse pessoal daqui não tem compromisso verdadeiro. É aquela geração também do quero mais de Deus. Mais de Deus, mais prosperidade, mais bênção e mais vitória. Essa geração aqui é a geração que quer pular que nem pipoca no culto do avivamento com a música do Thales Roberto. Essa aqui não.
Eu não quero esse Deus da prosperidade que eu tenho que pagar para Deus me abençoar. Eu não quero esse Deus, esse tal Jeová Rafá, que eu digo, Deus vai me curar e minha mãe morreu de câncer. Que Deus é esse? Essa geração aqui sabe que Jesus já morreu na cruz do Calvário e que nada, nem a morte, pode mais nos alcançar, porque a cura veio no momento da cruz do Calvário e a vitória veio em Cristo Jesus. Nem a morte pode mais nos alcançar. Essa é a geração do compromisso. Essa é a geração da aceitação. Essa geração é a geração do conflito. Eles sabem o que eles não querem, mas eles ainda não encontraram um Deus vivo. A minha pergunta hoje, nessa reunião, nesse culto em que nós vamos fazer, é em qual cadeira você quer se sentar? Aqui, aqui ou aqui? Porque a mensagem de hoje é sobre isso. A Bíblia conta a história de 3 homens, 3 personagens. Abraão, Isaac e Jacó. Vocês conhecem a história de Abraão, homem de fé, homem de compromisso. Como começa a história de Abraão e da vida de Abraão? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aonde? Uma terra que eu te mostrarei. Mas aonde? Cara, vem comigo. Não é onde você vai chegar, é com quem você anda. Vem comigo. Gente que abre mão da sua casa, da sua parentela, dos seus valores e deixa Deus te guiar. Essa é a geração de compromisso. Essa geração é Isaac. O que a Bíblia diz sobre Isaac? Diz que ele era filho de Abraão e pai de Israel. Peraí, a Bíblia não diz mais nada. Como assim? É isso. Ele é a geração meia portuguesa, meia calabresa, meia café com leite, meia... Essa geração aqui, porque antes de Jacó se tornar, se Israel se tornar Israel, ele antes se chamava Jacó. E vocês sabem o que significa o nome Jacó. Jacó significa o usurpador, o enganador. Eram 2 irmãos, Esaú e Jacó, que não é o livro de Machado de Assis. E vocês sabem o que aconteceu. Nasceram os 2 irmãos e Esaú e Jacó segurando no calcanhar do seu irmão. E ele recebeu esse nome bonito, singelo, muito agradável, de aquele que leva vantagem, que monta nas costas dos outros. Isso quer dizer Jacó, o usurpador. E o nome fazia jus à fama, porque esse realmente era uma família de gente desse banco. Era uma família disfuncional. Totalmente disfuncional. Querem sentir o drama de como é que era essa família? Chega o seu irmão mais velho, Esaú, de uma caçada, não deu certo a caçada, estava morrendo de fome, e aí encontra o seu irmão Jacó fazendo um guisado vermelho de lentilhas, que tinha muito sazon, e aí ele diz, eu estou morrendo de fome, eu vou morrer de fome, por favor, me dê alguma coisa para comer. Olha como é que o cara é bom. Eu vendo! E ele vende, eu dou para você um prato de comida, se você me der a porção dobrada da primogenitura. Naquela época, as pessoas, quando recebiam herança, faziam distribuição, inventário, o irmão mais velho, o filho mais velho, recebia porção dobrada da primogenitura. Até hoje, os judeus dizem que lentilha é dinheiro por causa dessa história. Fantástico. Mas tem mais uma outra coisa. Veja que família boa é porque a mãe de Isaac também não valia muita coisa. Se junta com seu irmão, com seu filho, e aí engana o papai Isaac, que já está meio cego e está na hora de abençoar o filho mais velho. E aí ele bota uma pele de urso nele, né, no seu filho Isaac, e aí ele passa a mão no pelo do seu filho e diz, é você mesmo, Esaú. É, sou eu, papai, mas sua voz está ruim. Ele diz, é que eu estou meio gripado. Pois é. E ele ora sobre o seu filho. E aí, o que acontece quando Esaú sabe do que se passou?
quer matar o seu irmão. Oh, que família boa, que família estruturada, filhos desse banco. E o que acontece com Jacó? Jacó, essa geração de conflito, essa geração aqui, é a geração que quando a gente é chamado à responsabilidade, a enfrentar os nossos atos, sabe o que essa geração faz? Foge. Essa geração aqui tem medo de confronto. Essa geração aqui tem medo de ser chamada à sua responsabilidade. É a geração do conflito. Eu vou voltar a essa história no final desse culto, sobre como a gente pode deixar de sair daqui e ir para cá. Existe uma outra história muito bonita na Bíblia. Sentou-se nessa cadeira aqui do compromisso. Davi, rei de Israel, assim como a corça anseia por águas, assim meu coração, minha alma tem sede de ti, ó Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz de Deus, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Está longe de ser um homem perfeito. Muito longe de ser um homem perfeito. Vocês conhecem a história? Tinha uma menina bonita se banhando num terraço pela dona. Ele disse, quem é essa beldade? Aí ele diz assim, se ela não for casada, é minha. E se for também, perdeu, Playboy. É minha. E ele traz para casa e ela é casada e ela fica grávida. E vocês conhecem a história. Tem que acobertar, porque pela lei ele tem que ser apedrejado. E aí ele mata um inocente. E agora? Tem uma coisa bonita sobre essa geração do compromisso. É que quando Natan confronta esse homem que colocou o seu compromisso em Deus, que deu a sua vida a Deus, e sabe quem é Deus, e sabe que Deus é Deus, essa geração, quando é confrontada no seu pecado, ela rasga as suas roupas, coloca a boca no pó, cobre-se de cinzas, veste-se de sacos e diz, pequei mesmo. Pequei contra Deus e contra Deus somente. Lava-me, Senhor, com o teu sangue e me deixa mais alvo do que a neve. Essa geração reconhece o seu erro e pede perdão a Deus. E qual é essa geração aqui? Filho de Davi, geração do compromisso, Salomão. Salomão começou muito bem. Deus virou-se para ele e diz, pede se você quiser. Ele diz, o que você quer? E ele começa muito bem e diz, eu quero sabedoria, porque eu quero julgar o meu povo com equidade. Começou muito bem, muito bem. Mas tem uma coisa, existia lá em Deuteronômio 17, Deus dá 3 instruções para um rei de Israel, que os judeus chamam de mitzvot. 3. Você não deve acumular cavalos. Você não deve acumular ouro ou prata para não ficar ganancioso. Você não deve acumular mulheres. Porque as mulheres podem fazer você se desviar do Deus Todo-Poderoso. E o que acontece com ele? Sabe quantas mulheres Salomão tem? Pois é. 700 mulheres, 300 concubinas, no barato. Olha, isso é conversa de... Ó, alguém já fez uma piada que quando alguém diz 1000, igual a história do cara que estava sendo... Que o Forte Apache ia ser atacado, né? Aí o cara diz assim, capitão, nós vamos ser atacados. Vem 1002 soldados contra nós. 1002? 1002. 2 na frente e 1000 atrás. Porque essa é a história de Salomão. 1000 mulheres. Mas Salomão tem um motivo para isso. E um motivo até muito justo. Quando existe um reino vizinho, ele vai até aquele reino e diz assim,
a princesa é bonitinha? Isso sou eu que estou falando. Ele vê a princesa e diz assim, casa com a princesa, ama aquela princesa, ela se converte a Deus, e aí aquele lugar passa a ser um protetorado de Salomão. Se você não quiser casar comigo, eu invado seu país assim mesmo, tudo bem? Essa é a ideia expansionista de Salomão. E na cabeça de Salomão o que está acontecendo é o seguinte, é por um bom motivo. Meu pai, Davi, guerreou. Meu pai, Davi, tem o sangue dos seus inimigos sobre si. Meu pai, Davi, era um homem de guerra, tanto que Deus não permitiu que ele entrasse na sua casa, construísse o seu templo. Eu não. Eu vou ser um homem de paz. Na cabeça dele, ele é totalmente justificado. Existe uma midrash, um ensinamento judaico sobre o rei Salomão que diz assim, Salomão pensou o seguinte, eu sou um homem tão sábio, eu sou um homem tão justo, eu sou um homem tão iluminado, que eu até posso quebrar as regras, porque elas não se aplicam a mim. Essa geração do compromisso, ela pensa assim. Ela pensa que, de acordo com as circunstâncias, eles podem quebrar as regras que Deus estabeleceu para fazer o que eles acham melhor para eles. Geração do compromisso, da aceitação. Eu fiz isso para te pegar. O que aconteceu? O que aconteceu com essa geração? Geração, filho de Salomão, Roboão. O que acontece aqui? O povo de Deus, os anciãos, chegam para Roboão e dizem assim, seu pai foi muito duro conosco, cobrou impostos pesadíssimos sobre nós. Eu gostaria que você aliviasse essa carga sobre nós. E se você fizer isso, nós seremos fiéis a você. Amém. O que Roboão faz? A primeira coisa que ele faz ele pensa assim, ele vai conversar com os anciãos, os conselheiros do seu pai, os conselheiros do seu pai dizem assim, e eu acho muito bonito o texto bíblico, porque ele diz pra gente o que é, olha só, se fores um servo deste povo e servi-lo, eles serão fiéis a você. Se for um rei que entende que no reino de Deus a gente deve servir, então eles serão fiéis a você. Não é a mesma coisa que o texto bíblico diz pra gente? Não faça nada por vanglória ou contenda, antes esvazie-se a si mesmo, tome a forma de servo, não é? Não é isso? Está lá em Filipenses 2? Pois é. Mas uma coisa dessa geração do conflito é que essa geração do conflito ela pensa muito em si mesma, ela é totalmente autocentrada. Deus não está no centro da vida deles. Então, Roboão não gostou muito dessa história, porque ele pensou assim, o pessoal vai achar que eu sou frouxo. E reputação, o que as pessoas pensam nessa geração aqui, é muito importante para elas. E então eles vão conversar com os amigos dele de vida louca. E os amigos de vida louca dizem para ele o seguinte, eles vão achar que você é fraco. Então você vai lá, mete mesmo os peitos, diz para eles que se meu pai veio com paus ou pedras, eu venho com vocês com escorpiões. E é exatamente isso o que acontece. Essa geração aqui, gente, é a geração que não está nem aí. É a geração que antes procura divisão. É a geração que antes procura contenda. É a geração que não faz nada, abrindo mão dos seus próprios interesses para servir os outros. Qual foi a consequência? A consequência é que o reino caiu, se dividiu em dois, se partiu. E 10 tribos de Israel se perderam e só sobraram 2 tribos. Essa aqui é a geração do conflito, é a geração do divórcio, é a geração da contenda, é a geração que briga com seus pais,
é a geração que não sabe quem é Deus. Sabe como é que o Novo Testamento chama essa geração aqui? Essa geração aqui, a Bíblia diz, é gente quente. Sabe como é que o Novo Testamento chama essa geração aqui? Morno. Sabe como é que a Bíblia, o Novo Testamento, chama essa geração aqui? Frio. Sabe quem é gente quente? Gente quente que vai na universidade, o professor é ateu e começa a falar mal do Evangelho de Cristo Jesus, e ele é como Jeremias, que diz assim: ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo porque anuncio a tua mensagem. Mas quando eu penso, disse Jeremias, vou esquecer o Senhor e não falarei mais seu nome, então a sua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Eu estou cansado de guardá-la, eu não posso mais aguentar. É gente que tem um coração quente, que a palavra de Deus queima dentro dela e ela não consegue permanecer calado, impassível diante daquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Essa geração aqui, ela entra no movimento universitário. Ela diz: eu vou servir a Deus onde eu estiver, seja no meu trabalho, seja na universidade, seja na aula de jiu-jitsu, no black belt. Eu vou servir a Deus. Eu não vou me calar. Gente quente. O que Jesus diz de gente assim? Gente que cada um com seu cada um. Eu respeito a sua opinião. Gente que é agente secreta de Deus. Gente que ninguém sabe qual é a sua posição com relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Tem uma coisa bonita, né? Quando você se revela cristão, e a pessoa vira para você e diz: sabe que bem que eu desconfiava? Sempre percebi que tinha alguma coisa diferente em você. Isso é bonito. Mas quando alguém vira para você e diz: você é crente, dá muita dor no coração. Essa geração aqui é assim. Essa geração é de gente que é morna. É meia portuguesa, meia calabresa, café com leite, ela nem conta. Jesus o quê? Diz o quê dessa gente? Os mornos eu vomitarei. Na carta à igreja, ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou como disse o filósofo Sr. Miyagi no Karate Kid: se o teu karatê é bom, bom. Se teu karatê é ruim, ruim. Se teu karatê, mais ou menos, te quebram que nem uva. Um filósofo, um homem de Deus. Essa geração aqui é a geração morna, que será vomitada por Deus. Sabe como o Novo Testamento chama esse pessoal aqui? Espiritual. Sabe como o Novo Testamento chama esse pessoal aqui? Carnal. Sabe como é que o Novo Testamento chama esse pessoal aqui? Natural. O espiritual, quando alguém chega numa igreja, ele diz: você já é crente? Não. Gostaria de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus? Nós temos um material muito bonito chamado Café com Pão 1. E nós vamos ler juntos o Evangelho de Cristo Jesus. Você não gostaria de participar comigo desse ciclo de estudos bíblicos e conhecer o Evangelho de Cristo Jesus? Essa geração aqui leva as pessoas ao Evangelho. Você já é crente? Já tomou uma decisão por Cristo Jesus? Nós temos um outro material chamado Café com Pão 2. Você vai aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos hoje no Cappuccino? Vamos hoje estudar a Bíblia juntos? Essa geração aqui vira para a pessoa e diz assim: tá tudo bem com você? Precisa das minhas orações? Posso fazer alguma coisa por você? Essa geração aqui leva as pessoas a conhecerem a Deus. O que faz essa geração aqui? Essa geração aqui é a carnal. Essa geração aqui diz para você o seguinte: você mal chegou na igreja,
ele vira para você e diz assim, e aí, vamos beber todos? Vamos no barzinho? Aí ele vai dizer para você assim, mas vocês bebem aqui na igreja? Ué, a Bíblia não diz nada contra beber. E é verdade. Se você sabe de algum lugar na Bíblia que está dizendo para você que você não pode beber, não está aí mesmo não. Mas tem um detalhe. Qual o detalhe? Esse garoto que é novo na igreja, ele nunca foi convertido. Ele foi criado numa daquelas igrejas em que tudo é proibido. E ele ia por causa da mãe, arrastado. Ele nunca chegou a tomar uma decisão para Cristo. Para ele, isso aqui, Jesus Cristo não faz o menor sentido. E quando você menos espera, ele está no bar, você bota um shot de vodka para ele em cima da mesa e diz, vira, 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 e ele está bebendo. Sabe o que acontece com esse garoto? Esse garoto nunca mais volta na igreja, porque ele se afastou do Evangelho de Cristo Jesus. Ele é como Jesus disse, uma semente plantada no meio dos espinhos, que os espinhos sufocaram essa semente e morreu. Sabe quem levou essa sementinha ao tropeço? O crente carnal. O que a Bíblia diz sobre gente assim? Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é inevitável que venham. Mas ai do homem por quem o tropeço vier. Cristãos comprometidos apontam você para Jesus. Cristãos carnais levam você ao tropeço. Essa geração aqui passa um homem natural, olha aquele bando de crente do café de graça enchendo tudo bêbado e começa a prestar atenção no que eles estão falando. Eles dizem assim, mas que conversa estranha, rapaz. Coisa esquisita. Peraí, eu não teria esse tipo de conversa com os meus pais. Eu não me sentiria confortável de dizer o que eles estão falando na frente dos meus pais. Eu não gostaria que minha irmã pequena estivesse presenciando o que está sendo dito no meio desse pessoal. Sabe do que mais? Esse pessoal vai para a igreja e diz, estou voltando para a essência da adoração, porque a essência és tu, o Senhor Deus, a ti entrego tudo, a ti. E eles dizem, meu prazer é te adorar. Não, um bando de hipócrita. Esse tipo de gente é um bando de hipócrita. Eu não quero saber de Deus na minha vida. Eu gosto dessa gente. Eu gosto de gente que está nesse banco. Eu me identifico com eles. Porque eles chegaram à conclusão de uma coisa. Eles querem gente de verdade, que prega e vive aquilo que diz. Que não é da boca para fora. Eu gosto de gente assim. Agora eu tenho dificuldade com esses caras aqui. Porque esses caras aqui municiam quem diz que todo mundo é hipócrita na igreja. Esses caras aqui espantam as pessoas que poderiam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Essas pessoas aqui afastam as pessoas de Deus. Que tipo de crente você vai querer ser? Os que apontam para Deus. Os que colocam o seu ventre em primeiro lugar. Ou você vai ser como alguém que não quer saber nada de Deus? Pois agora eu me dirijo. Eu nunca fiz tanta ginástica nos últimos... Agora eu me dirijo para o final dessa mensagem. E eu tenho 2 apelos. Eu quero dizer para você que está aqui, nessa terceira cadeira, você é como Jacó, que foge das suas responsabilidades. Você é como esse pessoal que diz saúde e paz e o resto a gente corre atrás. Tendo dinheiro, tendo saúde, está tudo certo. E o que acontece na vida de Jacó?
momento na vida dele em que ele está voltando para casa, ele não tem mais para onde ir. E ele recebe uma notícia muito legal, de que seu irmão está vindo com mais outros 600 homens ao seu encontro. E aí ele diz, vão me passar. É hoje. Meu dia chegou. E o que é bonito nessa história é que ele começa de novo a arranjar um esquema, um estratagema para sensibilizar o coração do seu irmão. Então ele começa a mandar os filhos dele, eu sou pai de família, eu tenho esposa e filhos. Ele começa a mandar a família dele na frente, até que ele fica completamente sozinho. E Deus, se você quiser pesquisar no Google, é uma palavra chamada teofania, aparece na frente dele, encarnado. E aí ele faz como esse pessoal neopentecostal que diz, eu não aceito isso, eu determino sobre a minha vida. E diz assim, eu não te solto mais enquanto você não me abençoar. E eu fico imaginando esse anjo do Senhor querendo virar para ele e dizer assim, não é assim que funciona, meu filho. Não é assim que funciona. E ele diz, eu não te solto, não te largo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E ele briga, e quando o anjo vê que não consegue soltar aquele homem, ele diz, você quer vencer? Você quer ser abençoado? Pois eu vou te mostrar como é que a bênção chega no reino de Deus. E ele toca na perna de Jacó e desloca a sua perna da sua junta e diz, você quer ganhar? Que no reino de Deus, primeiro você perde para ganhar. A vida inteira você fugiu das suas responsabilidades, a vida inteira você confiou na força das suas pernas, a vida inteira você achou que era o seu trabalho, que eram os seus esforços, que era você por você. Pois eu quero te dizer uma coisa, de hoje em diante você nunca mais vai poder fugir, porque você precisa aprender a confiar em mim. Você quer vencer? Primeiro você tem que aprender a perder. Primeiro você tem que aprender a se entregar. E Jacó mudou de nome, passou a ser Israel. Aquele que governa com Deus, aquele que julga com Deus, aquele que é príncipe com Deus. Por quê? Porque ele nunca mais pode confiar na força das suas pernas. Abraão, Isaac e Israel veio para cá. Deixou de ser Jacó, passou a ser Israel. Se você está nessa cadeira aqui, eu quero te dizer no nome de Jesus, confie no Senhor Deus, saia da terceira cadeira e vá para a primeira cadeira. Você que está na segunda cadeira, eu quero te dizer uma coisa também. Sabe esse Abraão? Ele também não se chamava Abraão. Ele se chamava Abrão. E um dia, ele também se sentou na segunda cadeira. Porque quando ele estava na segunda cadeira e houve uma grande fome na terra, e ele entrou no Egito, ele vira-se para sua esposa, que era muito bonita, e diz assim, aqui, presta atenção. Você é linda, se alguém quiser te desposar, vai primeiro querer me matar. Então vamos dizer que você é minha prima, tudo bem? Tá certo? Ou minha irmã, a palavra é a mesma, tudo bem? Não era mentira, mas ela também era esposa dele. Uma meia verdade. Você vai falar para Abraão, Abraão, Deus não disse que você vai ser pai de uma grande nação. Deus não mandou você sair da sua tenda, olhar as estrelas do céu, e assim como existem estrelas no céu, assim será a sua descendência. Deus não disse que vai cuidar de você. Eu não confio ainda. Eu não creio ainda. Eu até que acreditei, mas eu ainda não assumi um compromisso com Deus. Eu ainda não sou Abraão, né? Eu sou Abrão. Anos depois, Deus vira-se para esse mesmo homem, chamado Abrão, e diz, pega teu filho, teu único filho, o filho que você ama, e sacrifica ele
em meu nome. E o que você acha que Abraão fez? Ele entregou o seu filho. Mas Abraão, ele não é o filho da promessa. Deus não disse que daqui ele faria uma grande nação? E lá na Bíblia, no livro de Hebreus, a gente vai ver a resposta de por que Abraão entregou o seu filho. Porque diz o seguinte, na galeria dos heróis da fé, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E aí ele diz para mim, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quando Abraão estava disposto lá no monte Moriá a entregar o seu filho Isaque, ele se tornou pai de uma grande nação. Mais do que isso, ele deixou um legado para os seus filhos de que Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus que quando diz cumpre, sua palavra não volta atrás. Mais do que isso, dessa geração veio um homem chamado Jesus. Porque o que Deus queria dizer para mim e para você, na história desse homem chamado Abraão e do sacrifício de Isaque, é que sabe esse sacrifício? De pegar o seu filho, seu único filho, o filho que você ama e sacrificar, é o que eu vou fazer por você. Eu vou entregar o meu filho para que você possa ter vida e vida em abundância. Lizardo, bonita essa história, fiquei até emocionado. Mas vamos ser sinceros, você vive o que você prega? Lizardo, tudo muito legal, muito bonito, mas vamos ser sinceros, você vive isso aí? Você é esse homem aqui do compromisso? Você é esse cara aqui? Você consegue ser sempre esse cara? Sinceramente, olhando nos seus olhos, de jeito nenhum. Você vive tudo que você prega? De jeito nenhum. Mas tem uma coisa bonita sobre aqueles homens que sentam aqui, é que quando eles pecam, eles choram. Quando eles são pegos no seu erro, eles colocam a boca no pó. Eles se cobrem a cabeça de cinzas, eles se vestem de sacos. Eles dizem, Senhor meu Deus, lava-me com teu sangue e torna-me mais alvo do que a neve. Porque eu sei que eu não posso dizer que meus filhos serão servos de Deus. Mas não há um dia que eu não ore por isso. Mas uma coisa eu já decidi, que olhando mais para trás, olhando para a minha vida, quando eles se tornarem adultos, eu sei que eles vão dizer, papai era sincero, papai acreditava no que ele pregava, papai colocou Deus em primeiro lugar, papai colocou a Bíblia como a sua regra de conduta e fé, papai lia a Bíblia com afinco, porque ele sabia que daqui, da Bíblia, sairia todas as respostas que ele precisava. Papai sabia que um homem de oração, Deus ouve. Papai sabia que Deus, o Deus de Israel, merece ser louvado, porque há um só Deus, há um só Senhor. Papai era um homem de compromisso. Se eles não aceitarem a Deus, a minha parte eu fiz. Eu fui sincero com Deus. Porque eu disse, como Josué, atravessando o Rio Jordão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: que tipo de crente você quer ser?
Você quer ser um crente que seus filhos leem a sua vida e dizem: papai não era perfeito, mamãe não era perfeita, mas eu tenho certeza que a alegria e a bênção que eles tinham em Deus era sincera. Eles eram homens e mulheres de Deus. Ou você quer ser como essa geração, meia portuguesa e meia calabresa, que não tem um compromisso sincero com o Senhor, nosso Deus. Porque vocês decidam o que vocês quiserem fazer, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero dizer para você também com todo amor, com todo carinho, com todo respeito que você merece. Se você quer ser esse crente aqui, com todo carinho, gente, com todo amor. Se você quer ser esse crente, se você quer estar na terceira cadeira, quiser continuar vindo aqui, amém. Se quer estar na primeira cadeira, você é mais do que bem-vindo, é encorajado. Agora, se você quer ficar na segunda cadeira, seu lugar não é aqui. Isso com todo amor, com todo carinho para você. Tomem a sua decisão. Mas eu sei que eu, a minha família, a minha igreja e o meu ministério já disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.